Boa noite, galera que está nos assistindo. Estamos aqui com mais um Pod Free. Estou aqui com meu parceirão de sempre, Elenay Nunes. Yes. E hoje nós temos a honra de receber uma dupla catedrástica, biblicamente falando, que é o pastor Diego Prado e o nosso presbítero Cristiano Pezzini, que estão aqui hoje. E aí, tudo certo, gente? Graças a Deus, tudo certo. É um prazer estar com vocês. Elianai, eu conheço há algum tempo, Sim. mas uma pessoa afável. O presbítero Cristiano aqui é um amigo de muito tempo e participar desse bate-papo, dessa interação, é sempre um prazer estar com vocês. Legal. Boa noite, meus amigos. Para mim também é um prazer. Não era até então muito a minha área, mas agora eu vou ter que me adequar a estar junto com o Nai, junto com o Natan. E sempre é um prazer estar junto com o pastor Diego Prado, onde a gente já está acompanhando ele desde ontem à noite, quando pregaram no Sertãozinho. E hoje à noite trouxe mais uma palavra poderosa no Casa Branca. Deus abençoe a todos. Vamos ver no que é que podemos ser útil nessa noite, junto com os irmãos que estão nos ouvindo aí. Legal. Pastor Diego, prazer. Tá vindo de São Paulo, né? Da onde lá? Eu sou de Campinas, Campinas. maior cidade depois de São Paulo. Campinas é a capital da Assembleia de Deus, da denominação lá, não? É a... Não, ainda é assim, como a Assembleia de Deus ela é dividida em campos, São Paulo tem a sede, uma nova sede agora, mas Campinas, como é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, a Assembleia de Deus tem uma significância muito grande lá, né? Muito grande. O pastor lá é o Paulo Roberto Freire da Costa. Paulo Roberto Freire, que é irmão de Joel Freire, que é filho do pastor José Wellington. Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral. Legal. Hoje o local onde mais temos a Assembleia de Deus é em São Paulo, né? Em números de congregação. Sim, hoje são mais de 3.000 congregações dentro do estado de São Paulo. É lógico, falando de Grande São Paulo, tem muito mais do que isso. Dentro de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, tem São Paulo hoje, mais ou menos umas 3.200, um pouquinho mais de congregações. É um negócio bem interessante. Se o cidadão quer se despontar como pregador, ele não consegue atender a agenda só dentro do estado dele, né? De tantas igrejas que tem. E tem uma coisa legal, esses dias o pastor Luiz Hermínio estava fazendo um estudo da onde ele tem maior audiência nas redes sociais. E deu São Paulo. E eu tenho, volta aí de 10 mil seguidores, em primeiro lugar é Itapema, segundo é São Paulo. Depois é Balneário Camboriú e Camboriú. Interessante, né? São Paulo também é assim, a maior concentração de pessoas estão em São Paulo. E São Paulo é plural, né? São Paulo tem catarinense, tem gaúcho, tem paranaense, nortista, nordestino. Às vezes não tem tanto paulistano. Sim. Mas a concentração dessa miscigenação está tudo dentro de São Paulo. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o senhor está vendo? Até porque a gente está inaugurando o podcast, né? Hoje é a nossa segunda, o podcast número 2. Olha, legal. E como é que o senhor está vendo esse crescimento exponencial da internet? Nós tivemos agora no meio da pandemia, a internet cresceu por volta de 400%, né? As provedoras de sinal de internet tiveram que fazer um trabalho absurdo no meio da pandemia para poder atender a demanda, né, dos conteúdos. E, consequentemente, a igreja teve que entrar nesse universo, que é por causa disso que nós estamos aqui também hoje. Muita gente chamando da quarta parede, né? A primeira é física, enfim, a quarta é a virtual. Como é que o senhor está vendo esse momento aí agora? Olha, falando pela igreja que eu faço parte, por algumas também que eu ajudo, nós não tínhamos tanto tato com essa situação. A verdade é essa, por muito tempo, algumas igrejas se despontaram à frente, aquelas que foram mais visionárias, até pela questão da mídia televisiva. Porém, a internet deu voz a muitos. Sim. Mas alguns já vinham mais preparados. Eu vou falar por nós em Campinas, a denominação que eu faço parte. Quando a pandemia chegou, mais ou menos 1 ano e 1 mês, quase 2 meses atrás, o trabalho de comunicação teve que ser reinventado na igreja em Campinas. Criaram um departamento de comunicação, na pessoa do nosso pastor presidente, com o pastor Carlos Eduardo Guimarães, e passou o quê? A fazer frentes de trabalho. De dia,
criaram um slogan lá, almoçando com Jesus, para pegar o pessoal que estava almoçando, estava participando também deste conteúdo virtual. Sinal de internet, não era... Não, tudo internet. Tudo internet. Até porque as nossas igrejas elas ficaram fechadas e recorrendo numa desventura aí de poder o quê? Ser lacrada. Então você tem que fazer, tem que se reinventar. Só que como se reinventar? Aí fez um trabalho, daqui a pouco criou um trabalho de oração, aí começaram a fazer os cultos de modo virtual, cada um na sua casa. Eu mesmo participei de alguns. E no começo desse ano teve uma sacada assim que o pastor Eduardo teve. Vamos ler a Bíblia? Então vamos. Mas você já leu a Bíblia toda? Eu falei, olha, eu até é difícil falar porque eu já li algumas vezes. Mas ele falou, mas muita gente, eu não consigo ler a Bíblia toda. Vamos ler de madrugada? Que horário? Da meia-noite às 6 da manhã. Levamos 20 dias e lemos toda a Bíblia com uma audiência de pessoas acompanhando desde o começo da madrugada. Como é que era assim? Se reunia na igreja e abria a Bíblia? Era sequencial? Como é que funcionou a dinâmica? Olha, Na prática. a primeira semana para dar aquele pontapé inicial, como a igreja não podia ter os seus membros ou os seus frequentadores, estava vazia. Então, meio que ajeitamos algumas mesas com alguns microfones, tinha um aparato ali digital, as câmeras. Primeira semana foi ali, só que começou a ficar um tanto maçante para poder ir. E aqueles que são de São Paulo sabem que nós tivemos alguns entraves via governo, via municípios, então até para voltar nós não sabíamos até como fazer. Por quê? Se você é interpelado pela proteção, pela segurança e tal, vamos fazer em casa então. E aí começamos, meia-noite, você lê 4 capítulos, você lê mais 4 capítulos e foi indo. E nós íamos até 6 horas da manhã. Ficou maçante um período, aí não, vamos fazer diferente. Vamos então dividir por períodos. Da 1 até as 3, uma equipe. Das 3 até as 4h30, que era o período mais difícil, que foi eu e um pastor, pastor Marcelo Nascimento, que ficou. Foi um período difícil também. Aí depois das 4h30 às 6 da manhã. Em 20 dias, isso está na internet, está documentado lá para dizer que nós lemos a Bíblia neste espaço. Para quê? Até para incentivar 20 aqueles... dias. 20 dias. Não, e para incentivar aqueles, porque Interessante, né? ler a Bíblia é um... Olha aqui, eu tenho uma boa leitura, mas ler de madrugada é uma situação complicadíssima. O olho vai caindo, vai baixando, o sono vai chegando, daqui a pouco você se depara com alguns nomes diferentes da Bíblia, você pensa que você leu e você não leu, foi uma questão, mas foi um desafio. Sim. Pô, mas foi legal, ler em 20 dias, eu achei... Eu queria até a opinião do Cristiano também em relação a isso. A gente teve que se reinventar, ok. Mas quando entender qual o tempo de se reposicionar mediante a isso, porque eu imagino que para itinerância, para o pastorado, o Cristiano que faz parte da direção da UMADI, para manter um trabalho mediante a pandemia, quando inicia a pandemia tem um baque. Pandemia, governo fecha, tranca, para, beleza. Como entender que esse é o momento de se reposicionar e falar, não, a gente precisa tomar uma atitude, precisa criar uma estratégia, ir para aqui, para ali, sem deixar que o que já está sendo feito se degringole, assim, digamos. O que vocês, como vocês nesse veem caso isso? teve a pandemia, né? A igreja não podia abrir as portas. Então tem que criar uma estratégia nova. Sim. E aí... Agora, assim, sobre a tua pergunta, o que mais me preocupa, quando eu tenho uma ideia nova, quando a coisa já está funcionando? Então, e não só isso. Eu falo, Cristiano, também, depois de mim aqui, a situação foi tão complicada, eu vou dizer por mim. Eu, como alguém me posicionando como cidadão, como um cristão e como tendo outras atividades. Eu vi que a minha esposa já estava mais bem preparada, porque minha esposa ela é coordenadora pedagógica na área de matemática. Sim. O primeiro carro-chefe aí a ser fechado foi as escolas. As escolas foram fechadas. Sim. E eu vi minha esposa, a Elaine, se desdobrando, aprendendo, inovando, renovando, recebendo outras plataformas.
Eu acredito que nós somos colocados no meio da situação, é aquela situação, a pessoa pode até não saber nadar, mas você foi jogado no mar, bate o pé, bate a mão e vamos ver o que é morrer, ninguém quer. Sim. Então você precisa tomar alguma atitude. Isso é bem certo que a gente veio tendo esse problema muito sério desde que a gente assumiu a UMADI. A gente já está há 2 anos e alguma coisa, pegamos um período antes da pandemia, e em referência à pandemia, que todos tiveram que se referenciar a ela, nós começamos a ter dificuldade. Nosso pastor deu completamente carta branca para nós trabalhar. O meu primeiro, o Rony, que eu sou o segundo coordenador, ele tem boas ideias, inspirada por Deus. Mas, infelizmente, nós fomos parados como todos foram. Né? A gente estava num crescimento muito bom. A gente pegou a UMADI quando estava com 87 jovens, catalogado, dito, aquele que tinha frequência na igreja. Os números eram os maiores, mas o que tinha frequência na igreja era 87 jovens. A gente fez o levantamento. Nos primeiros 4 meses, aproximadamente, a gente chegou aos 250 jovens e fomos parados pela pandemia. Nós temos o objetivo até final de ano de chegar a 500 jovens, com dificuldade. Por quê? Porque a pandemia não deixa nos trabalhar. Nós fizemos a conexão jovem, a 4ª conexão jovem no começo do ano. Nós tínhamos agora o trabalho missionário que a gente ia fazer a cada bairro uma vez no mês. Nós ia direcionar pelos jovens daquele bairro que ia levar pregador e fazer um trabalho. Nós não estamos conseguindo fazer. Por exemplo, enquanto você estava falando, eu estava pensando, poxa, esse canal é um canal esplêndido para que a gente pudesse conversar com o Rony, ver se ele aceita, claro, junto com o Lenay, e de repente abrir um espaço para que a gente pudesse também trabalhar sobre isso, divulgar, para que os jovens também viessem a fazer uma participação. Sim. Enquanto ele falava sobre a questão de ele fazer a leitura... para desenvolver. Porque nós não temos essa habilidade. Eu não tenho habilidade com rádio. O Lenay já fez com habilidade de muitos anos de rádio de Camboriú, que fez muito sucesso, aprendeu, portanto que isso aqui não é uma coisa que nasceu hoje no coração dele, isso ele já tinha prática de antes. Então, para mim, isso é uma dificuldade. Mesmo que a gente seja ensinador e tenha prática de ser um pregador, que não da altura do Diego, muito longe disso, mas eu já rodei muito o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, pregando, antes da pandemia, alguns anos atrás, a gente tem algum domínio de púlpito, mas na rádio é totalmente diferente. É totalmente diferente. A rádio, a televisão é diferente de se prostrar a um púlpito de igreja. Então, os nossos jovens precisam ter uma habilidade igual o Natan, que diante das câmeras não vão se tutubiar em palavras, em gesto, em ação, ou até ficar meio encolhido ao ponto de achar que é uma pessoa pequena, de pensar que não está na altura de poder falar. Não, não é isso. Nós temos jovens que têm uma boa capacidade de leitura, nós temos jovens que têm uma boa capacidade de talento, potencial, né? Hã? O cara tem potencial. Tem potencial, só que não é descoberto nem pelo próprio. Sim. Porque as oportunidades... Não gera oportunidade. Justamente. Né? Então a gente vai colocar jovem aqui que de repente vai dar banho em pessoas que já estão lá na frente. Sim. O Natan é um exemplo disso. Sabe o que eu penso, Cristiano? Olhando para o passado e para o momento de agora, presbítero. Teve um tempo de nós como igreja que a gente via, por exemplo, surgiu televisão. Ah, televisão é pecado. Deixa não de tem. lá. Passou um tempo para amadurecer isso na nossa mente que não é pecado, é um instrumento. Eu penso que nessa pandemia a gente passou a entender um pouco disso sobre a internet também. Verdade. Porque assim, minha maturidade ministerial já foi na era da internet. Então eu via muito, como a nossa congregação, eu via muita gente fazendo, por exemplo, fazia um evangelismo, fotografava e filmava. Em vez da gente como cristão admirar isso, a gente criticava, usava até a própria Bíblia para falar, não, tá com a direita, esconde com a esquerda e tal. Então eu acredito que nessa pandemia, para abrangência dessa maneira de pregar o evangelho, de levar o evangelho, isso veio como um contra-ataque ao nosso pensamento como cristão, que entender que a internet não era pecado, agora estão vendo que é um meio de propagar o próprio evangelho que antes dizia que isso, era pecado. E o quanto isso nos atrasa, porque imagina, o diabo entendeu a ferramenta que é a internet. Então tem lá conteúdos que destroem nossos jovens todos os dias em massa. A igreja tava, não, é pecado. Em vez de produzir o ataque. Eu penso que nós perdemos o time da TV. Muito tempo. Por quê? Nós não entramos com força. A nossa denominação
e o evangelho num todo. Nós temos 2, 3 pastores que fazem isso na internet. Perdão, na televisão. Olha só Então, a a gente situação do perdeu Mackenziense. Olha o caso. É. Os caras propagaram o evangelho através do rádio, ficaram famosíssimos, a propaganda não, Propagação. a propagação deles no rádio ficou famosíssimo, só que parou quem é outro. Não tem outro. Mas a rádio, eu acho que a gente ainda tem bastante, os evangélicos têm bastante... Hoje tem opção, quer dizer... Não é que tem opção, eu acho que eles estão mais presentes no rádio. Eu fui recentemente para o Paraná, quando eu cheguei, passei de Joinville para frente, né? Você liga na rádio do Takayama, 89, alguma coisa, você vai até no Paraguai ouvindo a mesma rádio. E se você for trocando de rádios, você pega diversas rádios evangélicas. Então no rádio eu penso que a gente está presente. A TV não. Você liga a TV, você tem, acho que o R.R. Soares e o Macedo de madrugada, e eu acho que não tem mais ninguém. Acho que o Silas no sábado de manhã, o Josué Gonçalves também com a família ali no sábado, e eu não sei se a Assembleia está tendo alguma coisa, tinha uma vez, né? A Assembleia de Deus tem um programa hoje na TV Gazeta. Sim. Gazeta tem aos sábados. Falando sobre essa questão de TV, meu pastor, quando a junta da convenção estavam reunidos, ele tinha um projeto para a TV. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a Assembleia de Deus teve a oportunidade de comprar a Rede Record. Uau, não creio. A Assembleia de Deus teve a oportunidade de comprar a Rede Record. E o pastor apresentou o projeto para o meu pastor visionário. Apresentou o projeto aos pastores em uma mesa diretora de uma convenção, e eles, infelizmente, se declinaram. Até porque alguns dos que ali estavam, imagina, alguns dos que ali estavam até tinham via a situação com bons olhos, gostaria que aquilo acontecesse. Porém, a maior parte, e como sempre é assim em uma convenção, a maior parte é que passa a puxar os demais. Sim. E quando o pastor, eu vi ele já contar algumas vezes isso, por quê? Só porque alguns tinham a concepção de que aquilo era pecado. Mas pecado por quê? É que ninguém, ou alguém, vamos colocar assim, não teve a oportunidade de colocar um ponto de interrogação. Lendo a filosofia, a gente sabe que este foi um dos métodos que Sócrates mais usou, o ponto de interrogação. Não questionar do ponto de vista para murmurar, mas questionar para conseguir outras respostas. A internet também, falando aqueles que têm um pouco mais de resistência, até então a internet era um veículo desconhecido para alguns que tinha como medo, temor, olha, e se eu tiver muito tempo, isso vai me dominar. O que nós temos que entender é que isso veio para ficar. Sim. Eu falo na questão teológica, eu fui até estava falando para o Cristiano, eu comecei a gravar aulas, nós não tínhamos esse tato, gravar aulas de teologia. Você coloca uma câmera, você tem até meio que um receio. E se eu errar aqui, como é que vai ser? E são aulas, videoaulas, pessoas interagindo. Comecei a gravar aquilo para nós, digo nós porque tinha uma gama de professores. Ficou meio estranho, ficou avesso, até meio esdrúxulo, a verdade era essa. Só que a partir do momento que você vai se desdobrando naquilo ali, Verdade. é igual o Cristiano falou, como ele tem uma experiência com microfone na rádio, Natan já é desse tempo mais digital, não é tão analógico. Millennials. Dessa geração diferente que nós temos hoje. Hoje já até então era a geração Z, agora já está mais adiante. Vejam só, nós temos que nos readaptar. Eu sou jovem, tenho 39 anos. Cristiano então, é jovem também, mas tem um pouquinho mais. Vocês que estão aqui. Se nós não nos readaptarmos, se nós não repensarmos isto, a geração futura, e aí eu vou dizer de uma questão que eu faço parte, sendo pastor em Campinas, sou pastor de uma congregação em Campinas. Os nossos juniores, adolescentes e jovens terão boas dificuldades de comparecer em nossos trabalhos. Gente, tem uma frase para nós finalizar esse assunto e eu quero
abordar outra coisa, que diz assim, ó. Quem não souber construir, destruir e se reconstruir não vai conseguir viver nessa geração. Por quê? Porque tudo está mudando muito rápido. Hoje nós estávamos vendo sobre celular de 2007 para cá. O Steve Jobs lançou mudou totalmente o sistema de comunicação. Ligação ao vivo, reuniões online. Isso não existia há 5 anos atrás. E agora isso existe. Mas está muito café com leite o nosso papo. E nós não vamos deixar esses dois caras fugir daqui assim de graça, Natan. Não, nós estamos muito entrevistando, e a Assembleia, e a internet. Eu quero uma pergunta braba para eles. A violenta, tá? Vai ser o título do corte essa daí. Vai lá. Eu tenho uma depois. Eu tenho uma que não é tão braba assim, ainda um pouco mediante esse assunto. O que acontece? Sobre a nossa resistência, a gente falou sobre resistência à internet, resistência à TV, resistência à rádio e tudo mais. O que eu acho que a gente tem de defeito como instituição cristã, e aí eu peço, lógico, a opinião de vocês que entendem mais do que isso. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o evangelho seja água. Sim. Seja essa água aqui. Beleza, essa água está sendo servida nesse copo. Vamos supor que o Elenay não gosta de copo de vidro, o Elenay gosta de copo de plástico, o Cristiano gosta de copo de alumínio e o senhor gosta de copo de barro. Beleza, cada um tá em um copo diferente. A minha preocupação como instituição não é que é a água que está sendo servida. É que está sendo servida em copo diferente do meu, entendeu? Sim. E aí, como eu entendo que a água tem que ser servida nesse copo, eu entendo, não, o que ele ainda tá fazendo não é de Deus. Porque nesse copo aí não é de Deus. Nesse copo daí não é de... O que é de Deus é nesse copo assim. Entende? Mas quem é que pode julgar esse copo? A preocupação não é o copo. A preocupação é o que tem no copo. Se é água, não tem um problema. Isso claramente aconteceu em Samaria. A pergunta é, onde é que nós vamos adorar? É no Monte Gerizim? Ou eu preciso voltar para Jerusalém? Vai chegar um tempo que todos vão adorar. Fora dos montes. Mas espírito e em verdade. Natan, essa tua preocupação, essa tua colocação é uma colocação muito boa. Eu estou no Evangelho há 24 para 25 anos. Eu me converti na Quadrangular. A Quadrangular tem uma filosofia de trabalho na área espiritual totalmente diferente que a Assembleia. Eu tive uma grande dificuldade quando saí da Quadrangular e vim para a Assembleia. Até então, os assembleanos sempre tinham por si que crente salvo era assembleano. Quadrangular não era salvo. Eles não entendiam aquilo ali como salvação. Tá? A Quadrangular já era liberta das posições e das qualidades que se servia água. A Assembleia nunca foi liberta disso. Está se libertando agora. Hoje a Assembleia está vendo que o Espírito Santo não é da Assembleia, da mesma forma que a Deus e Amor pensava, que o Espírito Santo era da Deus e Amor. Hoje eles estão vendo a multiforma de Deus trabalhar na vida das pessoas. Hoje os assembleanos vão olhar para uma pessoa e vão ter ela como homem e mulheres de Deus, independente do ministério aonde ela está servindo. Elas vão olhar para pessoas que têm um cabelo comprido, homens que tenham tatuagem, mulheres que usam um brinco, e são chamadas como homens e mulheres de Deus, da mesma forma que eles se têm dentro do ministério deles. Quando nós começamos a entrar na área da teologia, que é uma área que eu amo, e portanto fui para a faculdade para aprender por causa desse próprio problema. Isso é pecado, isso não é pecado. Mas os dois viviam dentro da mesma igreja. Um dizendo que era e outro dizendo que não era. Eu acreditava num porque eu aprendi com muitos que aquilo ali era o certo. E desacreditava no outro. Eu fui um tipo de pessoa que o Lenay detestava. Porque eu era santarrão. Não pode revelar esses segredos aí. Eu era santarrão. O que era o santarrão? Eu aprendi dentro da denominação que uma pessoa usar bermuda era inferno. Não é que ela estava errada. Era inferno, condenava. E eu passei, depois de sair da Quadrangular, que já era liberto disso, passei a ter esse mesmo entendimento, porque me colocaram na cabeça que isso era. Aí me levou a ir para uma sala de aula. Os primeiros 6 meses que eu tive dentro da sala de aula em Camboriú, que eu estava falando até para o pastor Diego, estudando em Camboriú, no Gideões Missionários, onde o Lenay conhece muito bem, os primeiros 6 meses que eu estava lá, eu orava e jejuava muito, acima da média, para não se desviar. Porque tudo que eu estava aprendendo na sala de aula combatia e contrariava tudo aquilo que eu aprendia na igreja, a vida toda. Olha só a situação. E eu comecei a olhar aquilo ali com outros olhos, até que meus olhos começaram a abrir. Por exemplo, hoje eu dou aula já há algum tempo sobre teologia, e
as perguntas de hoje são a mesma que acontecia há 15 anos atrás, quando eu estudava. E a pergunta é pecado a mulher cortar o cabelo? É pecado a mulher pintar a unha? É pecado o homem usar bermuda? São as mesmas perguntas, por quê? As pessoas querem ter esse conhecimento, pastor Diego. Querem ter. Eles querem ouvir da boca de alguém que acha que tem mais conhecimento do que eles, para ver se confronta aquilo que eles têm para o pensamento de ser liberto e não pode ou ter. até para autorizar um comportamento, né? Justamente. O cara fala, não, ele falou que pode, então eu posso. Entendeu? Ele não se preocupa em isso. descobrir e buscar isso, né? Olha só, eu estava no meio de uma aula em Tijucas, onde eu lecionava, numa época que a gente tinha uma faculdade livre, que não era reconhecido pelo MEC, junto com o pastor Green, o Claudemir Green, Diego também conhece, vocês conhecem ele. A faculdade era nossa, a FAMIL. E eu estava lecionando uma matéria lá, e um aluno, pregador, conhecido e tal, ele fez uma pergunta capciosa. Ele veio perguntar, pastor Cristiano, se uma pessoa é um homem, ele começou com uma artimanha, um homem, uma pessoa casada, ele comete adultério. Ele precisa confessar o adultério? Ou ele simplesmente conta para alguém, e esse alguém ora por ele, e ele fica por isso, e não conta para a esposa. E para o adultério. Eu disse, olha, meu querido, é o seguinte, existem questões e questões. Paulo ensina 2 vezes da forma de tratar. Aquilo que é encoberto, tu trata encoberto. Aquilo que foi aberto, trata-se aberto. Entendeu? Vou ser mais claro sobre o assunto. Se o negócio não estourou, ninguém sabe, tu pega, chama o teu pastor, fala a ele vai te direcionar ao que deve ser feito, tá? Tranquilo, não vai te disciplinar, tu vai cortar ali, tu vai parar, Deus vai te abençoar. Mas o negócio estourou, explodiu, todo mundo ficou sabendo do problema que tu causou. Então tu causou, a primeira ferida foi a tua esposa, tu precisa confessar ela. Aí ele disse, tá, e se isso acontecesse comigo, ela não perdoasse, ela não ia acabar com o meu ministério? Eu disse, verdadeiramente, falasse muito bem e fosse usado por Deus nisso aí. Se tu tens esse medo, não trai, não adultera. Pronto, ela não vai te estragar o ministério. Ele ficou bravo, então quer dizer, ele queria que eu desse uma palavra de incentivo a ele para dizer que ele estava certo. Sim. Então, literalmente, a situação era essa. Tem uma frase, não sei de quem que é, mas acho que é de um MC que diz: não tem cacife para cumprir a pena, não comete o crime. Sim. Né? É justo. Ô, pastor Diego, tu que tá lá no centro. Peço né? que foi claro na resposta. Sim. Não, mas não acabou o assunto. Não, vamos... Historicamente, Foi claro na da introdução. onde que veio esses usos e costumes da Assembleia? Como é que isso nasceu? Se não está na Bíblia, os usos e costumes, cabelo comprido, não pode... Quando eu era criança não podia ter televisão. Quando a minha mãe era criança não podia ter rádio. Da onde que surgiu essa cultura? O senhor sabe disso, não? O senhor que é lá da onde o negócio aconteceu, né? Depois do Pará, eu acho que veio para São Paulo. Não, olha, a maior situação hoje, infelizmente ou felizmente, as pessoas eram levadas por aquilo que outros falavam. A maior dificuldade de alguém hoje para compreender se uma coisa é pecado ou não, se é transgressão ou não, se é um erro ou não, quem julga? A Bíblia julga. A Bíblia julga todas as coisas. Se a Bíblia diz, na primeira carta de João, no capítulo 5 e no versículo 3, que os mandamentos de Deus não são pesados, e pesados ali é carga que abaixa o ombro, que deixa a pessoa arriada. Este é um ponto. Se os mandamentos de Deus não são pesados, por que é que há um jugo nas costas ou um fardo para alguém carregar? Não, é a primeira situação. O povo, antigamente, eles criam muito naquilo que outros falavam sem examinar. A maior libertação destas questões de usos e costumes foi no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o povo passou a estudar. Depois do seminário de teologia, que é o IBAD, que foi a primeira instituição a ser criado, foi o Instituto Pentecostal, que teve como precursores alguns pastores bastante conhecidos, como o pastor Antônio Gilberto, e os missionários escandinavos, os missionários americanos. Eles já vieram de lá com um pensamento diferente. Eles tentavam abrir
a mente das pessoas. Por quê? As pessoas dizem assim, olha, mas não podia cortar o cabelo. Mas como é que chegou isso na igreja? Todos nós sabemos que as regiões sul do país, inclusive nós estamos em Santa Catarina, as pessoas tinham cabelo mais comprido até para servir como aquecimento para as costas. Vejam só, era esse fato. Por quê? Quem mora numa região na Europa que é muito frio, isso era uma questão costumeira de época. Exemplo, falando que a questão de futebol, as pessoas que torcem aí pro Curitiba, do Coxa Branca, era por causa disso. Porque os europeus vieram jogar futebol e como tinha que usar shorts e eles não tomavam sol, a coxa era branca. Sim. Era um costume. lógico. Olha, Não, mas o costume... problema é quando o costume deixa de ser cultural para se tornar condicional. Então, mas é aí que entra a situação. Hoje, para mim, estar na igreja, eu tenho que estar usando esse tipo de roupa, senão eu não vou para o céu. Então, Quando que isso se tornou regra? Então, é aí que entra o problema, porque ó, uma norma, ela passa a ser um costume passa a ser uma regra, e no final se torna lei. As pessoas não tiveram cuidado de examinar a Bíblia. O fato é esse. Por quê? Até porque teologia, do ponto de vista de estudo, não pela palavra, até porque não dá nem para poder colocar essa palavra como uma etimologia correta. Aquilo que se pode aprender de Deus, ou aquilo que Deus quer se revelar, para esta situação, poucos estudavam. A verdade é essa. Eu vou falar pela denominação assembleiana. A teologia dentro da Assembleia de Deus é de um pouco mais de 25 anos. Pouquinho mais. Pode colocar aí. Mas na questão de ser abraçada não tem 10 anos. Esse é o problema. Se o povo não estuda, se o povo não tem conhecimento, o que é que acontece? O povo acaba se miscuindo em questões que não precisava. Até porque, se nós formos para a Bíblia, salvação não é em Jesus? Sim. Se a salvação é pela graça, está lá em Efésios 2:8. E qual é a condição da salvação? A fé. A única condição que tem a salvação é a fé. Perfeito. E por aquilo que nós cremos, na teologia... Mais nada. Não, e na teologia nós chamamos do quê? Se eu crer, Acabou, de monergismo. O que é o monergismo? Ou o sinergismo e não o monergismo. O monergismo é quando só depende de Deus. Não é isso. Depende da pessoa crer. E não é o crer extraordinário. É o crer de uma ação natural. Crer pra O salvação. evangelho... Tá lá, Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Crê natural. E poder de Deus ali significa: o evangelho é o poder de Deus para salvar. O evangelho é o poder de Deus para libertar. O evangelho é o poder de Deus para restaurar. O que quer dizer? No evangelho está contido tudo aquilo que você precisa. E qual que é o ato? Crer. sim. Eu ouvi uma vez que Daniel Berg e o Gunnar Wingre, quando chegaram para plantar a igreja, eles congregaram na Batista, é isso? Não, na Não, Presbiteriana. eles eram batistas. Eles eram e a Batista acolheu eles, né? Que era na verdade, era assim. Era a missão apostólica da fé. Sim. Quando eles chegaram no Pará. Até porque as pessoas, alguns não sabem, o primeiro precursor pentecostal que chegou no Brasil foi Franciscão. Qual que foi a diferença? Por que é que o evangelho, por parte da Assembleia de Deus, ainda que como nome, a Assembleia de Deus como nome, só surgiu em 1918. Mas como pregação, os missionários passaram a atuar de maneira mais veemente em 1911. Chegaram no final de 1910 aqui no Brasil. Franciscão chegou 2 meses antes. Ele veio para o sul do país. E o sul do país estava popularizado com quem? Com os europeus. E os europeus eram pessoas mais frias. Eram pessoas o quê? Mais comedidas, que crivavam mais as palavras. E Daniel Berg e Gunnar Wingre foi para onde? Para o norte, onde o povo era mais receptivo, aonde para aqueles dias a situação não só econômica, na questão de alfabetizar era mais complicado, era um povo mais trabalhava, vivia mais do modo empírico e prático, e eles recebiam mais. Então a igreja cresceu
mais no fervor. E também eu li ou ouvi que como eles eram europeus e foram para terras quentes, o norte do Brasil, Eu te falei sobre isso há uns anos foi, atrás. queimava a pele. Então por isso que eles usavam sempre manga Roupas. comprida, gola alta, chapéu, E que se tornou para proteção da sinônimo pele. de santidade. Não, mas aí as pessoas que começavam a frequentar a igreja, elas não, pô, se o pastor usa manga comprida, Sim. é porque para ser Sinônimo de crente tem que santidade. usar, isso aí. né? Não, mas, E- mas até na mas- época. Mas a época era assim. As pessoas, na verdade, eram mais recatadas, com roupas. Isso não era só a igreja. A concepção de sociedade, até porque a sociedade veio evoluindo do ponto de vista bom, veio evoluindo. O que não aconteceu foi que eu acho que o maior defeito, se tem o defeito que o movimento pentecostal trouxe, porque assim, o que regula tudo aquilo que nós estamos falando é a palavra de Deus, é a doutrina. Que exemplo que é que nós damos? Eu sempre gosto de usar algumas figuras de linguagem quando é possível. Lá no capítulo 25 e 38 do livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 38, fala do espevitador que tomava conta do castiçal, que tinha uma espevitadeira de ouro na mão. O que ele tinha que fazer? Tirar os excessos, os morrões que atrapalhavam iluminar o candeeiro ou o candelabro. Ele tinha que fazer aquilo. Por quê? Porque o fogo tinha que estar numa mesma altura. Era ele que dava a manutenção. Tinha que tirar a sujeira, tinha que tirar aquilo que atrapalhava. O que faltou para a Assembleia de Deus, para que este fogo iluminasse mais gente, foi tirar aquilo que atrapalhava. E o que é que atrapalhava? Infelizmente, o excesso de costumes. Os costumes são bons, mas o excesso de costume é o que atrapalha. Eu sempre digo assim, não tá querendo falar, não tô Tem uma... Até porque nós tem que comer já, falou de pausar. É verdade. Ó, tá, ok. Eu entendo isso, tá? Não vejo problema também em costumes. Só tem uma questão, tá? Quando esse costume passa a ser a pregação de condicionar a salvação. Não, não Ponto. pode. Fora. Já toca. Sim, sim. Mas existe. Não, assim, ó, mas E aí, qual é que tem a questão? Vamos lá. Ah. Eu quero fazer... Eu sou um jovem, manuseio a palavra, prego e tal, e tenho uma concepção diferente. Mas eu congrego em uma igreja que tem uma concepção que é desse jeito. Como passar isso sem ser rebelde? Como passar isso sem desrespeitar, sem ferir, sem... Uau. Mas passar isso, porque Não, mas precisa então, ser passado. Mas olha aqui, ó, veja Essa só, tarefa é olha aqui, ó. difícil. Mas veja só, essas concepções, até as palavras que você usou, são palavras que alguns usam para amedrontar. Exemplo, rebelde. Ó, você não pode tocar num. Eu sou pastor, consagrado, pastor, passei pela comissão. Você não pode tocar num. Peraí, vamos para a Bíblia. Olha, hermenêutica e exegese. A hermenêutica é a ciência, a exegese é o que condiciona a nossa interpretação. Tá ao alcance de todo mundo. O texto sem contexto é fato, é pretexto para heresia. O que falta para as pessoas é ler a Bíblia. Se você pautar a sua pregação, o seu ensinamento, aquilo que você pensa na Bíblia, pode ser o ancião ou o decano que for. O que diz o Salmo 119 e o versículo de número 99? Eu fui considerado mais do que os anciões. Por quê? Medito na sua lei. Quem está falando isso? Davi. O que Davi está querendo dizer? Numa linguagem de hoje. Eu sou um jovem. Que aqueles que têm experiência mais do que eu olharam para mim e me viram mais sábios. Por quê? Porque eu medito na sua lei. O que falta hoje não é argumento de achismo. Peraí, é pecado por quê? Você encontrou, pode ser quem quer que seja. Mas o problema é que os caras usam textos. Vou te dar um exemplo assim. Esse dia nós discutindo sobre isso. Usos e costumes, é pecado ou não é? Aí o texto foi o que o senhor pregou hoje. E vereis a diferença entre o que são e não são. E a diferença é externa. Você tem que ver. Aí a pessoa que nós estávamos discutindo falava sobre... Não, porque a roupa do homem é calça e a da mulher é saia. Mulher é cabelo comprido. A Onde tá diferença está aqui. Não. Aí esse aqui trouxe o diálogo era o mesmo. Não, mas lá eu conheci uma irmã que só usa vestido. Na igreja tal é só vestidão, não pode usar cinto, vestidão longo e tal, porque
elas consideram que a diferença é além da saia e do cabelo. É esse vestido. Então ela olha para você, que é dos usos e costumes assembleiano, então você já tá fora do padrão. E você olha para outra que tá de calça, e para você... Então, onde é que é o ponto, a âncora disso? Qual é o... Deixa eu falar alguma coisa sobre esse negócio aí. Pausamos, comemos e voltamos, pode ser? Posso dar uma palhinha sobre esse negócio primeiro para não perder a linha de raciocínio? Vamos Aqui lá. tá gostoso. Agora ficou bom, chegou a pizza. Isso. A igreja, ela está pautada sobre uso e costume lá na igreja de Corinto, quando Paulo vai falar à igreja de Corinto. Homem usa roupa de homem, mulher usa roupa de mulher. Só que a questão é o seguinte, o pano de fundo dessa história é que é pouco explicado. Porque esse pano de fundo dentro da Assembleia, ela não vai dar audiência a ninguém, não vai dar agenda para ninguém. Sabe que se você pegar uma igreja igual nós congregamos aqui, que eu já falei alguma coisa... E não é só a Assembleia. Não. Tem igrejas mais radicais. Mais radicais. Mais extremas. Mais extrema. E outras com judaísmo, com outras Justamente. coisas. São coisas que não estão na Bíblia, né? Justamente. Não só Aí o a problema, roupa, aí o problema é o seguinte, o que acontecia lá? Em primeiro lugar, naquela época, aproximadamente 70, no ano 60 ao ano 30 ao ano 70 mais ou menos, nessa era de Paulo ali, Paulo ensinando na igreja ali, que a gente não pode datar 100% porque a gente pode estar errando nessas datas, nessa época ali, não existia calça. A calça foi inventada em 1830 e alguma coisa. E até se tu for basear na calça, tem calça masculina e feminina. Justamente. Tá? Então lá não tinha como se basear nisso. O problema era que havia o homossexualismo estava de uma certa forma absurda. E eles usavam roupa feminina, que era as vestes, que se chamavam também de túnica, que ia até o tornozelo. Quando essa roupa pegava até o tornozelo, esses afeminados, eles usavam essa roupa, deixavam o seu cabelo crescido, tá? Colocava a touca, iam na igreja, e do jeito das irmãs, e estavam orando no meio das irmãs, e queriam passar por as irmãs. Aí Paulo vai dizer sobre a roupa de homem e roupa de mulher, que ele está dizendo, olha, a roupa de homem é as túnicas até abaixo do joelho. Por quê? Porque pela perna cabeluda eles iam ver que era um homem e não uma mulher, e não passaria. Eu não sei se tu já leu esse contexto. Mas tem mulher de perna cabeluda também. Não, tem na igreja de ti. Tem umas igrejas aí, onde o pastor diz que depilar a perna é pecado. Tá? Depois, no particular, eu digo para vocês até por onde que eu já passei por essas igrejas. Entendeu? Aí o que acontece? E tinha as mulheres que eram as prostitutas sexuais, que eram conhecidas como as... Me ajuda o nome que se dá para ela... Elas tinham os... Não fugiu o nome aqui. Fornicadoras. Não, elas eram prostitutas sexuais lá mesmo, tá? E elas faziam parte do templo. E o contexto vai dizer que, inserido na mente dela, quanto mais sexo ela fizesse, mais perto de Deus ela estaria. Entendeu? Então elas tinham esse hábito. Só que a sexualidade delas era estranha para o nosso tempo. Porque hoje nós vamos no Brasil, se fala em peito e nádegas. Se vai para os Estados Unidos, se fala em peito sexual. Naquele tempo, as mulheres tinham cabelo rapado, porque esse ossinho, Natan, que tu não aparece porque tu tá meio gordinho, mas eu apareço bem que tá mais magrinho, isso era a sexualidade delas. Então as mulheres, os homens olhavam para aquilo ali e sabiam que elas eram prostitutas e elas tinham prazer no sexo. Já sei que o Natan corta o cabelo todo. Isso. Então o que ocorria? O que ocorria? Essas mulheres, quando Paulo pregou o evangelho, elas começaram a se converter e elas vinham para a igreja. Só que, pastor, o cabelo das mulheres não vai crescer de um dia para o outro. Então as mulheres de cabelo comprido, ganhadas por Pedro e Apolo, nas pregações deles, elas eram profetisa e era usado por Deus dentro da igreja. Paulo vai dizer, olha, de tudo que vocês fazem, eu fico admirado. Vocês têm todos os dons, mas nisso aí eu não aprovo vocês. Essas mulheres, elas começaram também a ser usadas por Deus na área da profecia, o cabelo rapado. Aí deu maior da briga, não, são prostitutas porque as de cabelo comprido não aceitavam. Judias achavam que o Deus era a salvação só para elas. Aí o que aconteceu? Mas então, ele Paulo aprovou o cabelo raspado? Não, ele não tinha como aprovar e nem desaprovar, porque não tem o que fazer com o cabelo rapado. Sim. Eu não posso condicionar uma mulher à salvação dela. Aí colocou o véu. Isso, aí ele vai trazer o véu. Não era condicionado ao Mas não cabelo. precisaria colocar o véu. Não, ela precisaria. Ele deu o véu Para não para ficar no lugar de cabelo, identificar. Uau. Porque Entendeu? a mulher, na verdade, que tinha o cabelo rapado, ela era considerado prostituta. Prostituta. Tá. E aqui tinha o cabelo No contexto longo. da época. Isso. Mas então, não é que ela era considerada. É É assim, assim, ó, vamos entender. Não é que ela é considerada o cabelo
rapado e prostituta. É que as prostitutas rapavam o cabelo. Entendi. É diferente. Sim. Então É. ela... Elas encontravam na estrada, todos poderiam pegar, estuprá-la, e não era crime. E ela aceitava com maior grado, porque ela estava ensinada que ela chegaria mais perto de Existia Deus. uma crença nesse sentido. Profetisas. Entendi. Era essas mulheres. E outra, Era e- sacerdotismo o nome certo. E outra, Tá? e essas mulheres viviam na licenciosidade. Porque licenciosidade é isso, a pessoa quebra o corpo, até porque os gregos têm conceito disso, que E o corpo é prazer. é a ala mal, então você tem que fazer o quê? Destruir o corpo. O Só que que importa é a olha, alma. Bom é o olha, espírito. olha, não o que, corpo. olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3:16. Quando vocês se converterem, tira o véu. Tirava o quê? Tirava literalmente, o cabelo começou a crescer, tirava para não ter essa identificação. O que o Natan falou da questão de vestes de homem, veste de mulher, o Cristiano já deixou falado aqui, eu acho assim, o que faltou muito foi equilíbrio e coerência. Tudo isso é a prática. Até porque, se você leva, é que nós não temos tempo aqui, se nós tivéssemos muito tempo, você vê que a própria questão de tradução bíblica, às vezes se você errar uma palavra, que a gente não pode fazer uma exegese aqui para poder dar esse pensamento. Se você errar, eu tenho algumas traduções que não são boas traduções, que troca a palavra gado por jovem, só muda uma letra. Vixe. São traduções ruins. Quando você vai para algumas traduções dessas, às vezes alguns entraves de interpretação está numa mal tradução. Tradução. Até uma Várias. nota de rodapé, ele pode matar um texto de uma pessoa que não estudou o contexto Não, dela. para você ver, a igreja romanista, quando elas foram lançar a Bíblia de conteúdo católico apostólico romano, o personagem inserido ali foi o Papa Figueiredo, ou o Padre Figueiredo, na verdade não era Papa, era Padre Figueiredo. Ele, uma das Bíblias, a segunda edição, ele colocou uma nota de rodapé. Sabe o que teve que ser feito? Tomado aquela Bíblia, foi recolhido tudo aquilo ali para não ser divulgado o pensamento humano. Isso, na verdade, são auxílios para nós hoje. Seria a epígrafe da época, no caso. Não, as Não. notas de rodapé, Notas os de rodapé. estudos. Ah, sim, sim. É estudo sim. pessoal. E outra, A Bíblia olha, de estudo pessoal é uma e não das só Bíblias isso. mais perigosas que tem. Sim, não, e não Beleza? só isso, ó, até na questão de epígrafe. A epígrafe não é inspirada. Tem partes da Bíblia, a gente não tem tempo para isso, mas tem partes da Bíblia, eu vou dar só um exemplo. Nós paramos o último versículo do capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Romanos, paramos por ali. Mas se nós fôssemos fazer uma exegese daquele texto, o último versículo deveria ser o versículo 1º do capítulo 13. Mas o que é condicionado isso? As epígrafes. E tem mais. Algumas pessoas... Mas quem colocou a epígrafe? É questão humana. Modo de tradução. É a mesma questão de versículos. Versículos e capítulos não existiam. E Por que foi colocado? o que fez essas Bíblias Pra se Pra familiararem facilitar. mais do que as Então, 100? não, mas é tudo para facilitar. Não. Ah, sim. Tu vai deixar essa pergunta para depois da Ó. porque eu tenho uma nervosa. Sim, não, vamos lá. Ó, é Eu 11h30, né? tenho 11h20. Vamos comer, depois a gente pode fazer mais uns minutinhos, de repente? Vocês que sabem, eu tô aqui, ó. Eu vou apanhar da minha mulher, mas tudo bem. Vamos lá.